Bom dia a todos, feliz sábado, que privilégio em estarmos aqui na presença do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Gente, estar vivo em 2021 é um motivo de muita gratidão a Deus, porque literalmente nós somos sobreviventes de 2020, nós estamos aqui nessa manhã na presença do Senhor, nós estamos respirando confortavelmente, nós estamos aqui assentados em bancos, nós não estamos em UTIs, nós não estamos em macas. Então nós estamos aqui para agradecer tudo aquilo que Deus fez por nós, tudo aquilo que Deus está fazendo. E nós já estamos aqui para antecipar a gratidão por tudo aquilo que o Senhor ainda fará por mim e por você, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome de Deus. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui na igreja da Aldeota. Eu sou cearense e o meu período de férias é aqui no Ceará, sempre. Não estou de férias, estive agora esses dias, mas retornamos aí às atividades. E como eu trabalho em alguns estados, eu já começo 2021 trabalhando no melhor estado do Brasil. Diga amém, irmão. Eu tenho o privilégio de trabalhar no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Mas como eu sou cearense, da terra onde mana leite e mel de rapadura, óbvio que eu vou começar 2021 aqui no Ceará. Então, obrigado, viu, pastor Caldeirão, pelo privilégio de estarmos aqui juntos nessa manhã. Está comigo também aquele que coordena o avanço da Igreja Adventista no estado do Ceará, pastor Galberi. Fica em pé aí, pastor Galberi, por gentileza, com a sua digníssima, por gentileza, vamos ficar em pé aí. Vamos dar uma saudação para esse casal também, hein, gente? Salva de palmas, hein? Salva de palmas, né? Legal, muito bom. Obrigado aí, viu, pastor Galberi, aí pela presença. Ele é um homem de Deus que também é cearense, né? Também natural de Caucaia. Eu conheço um presidente em outro lugar do Brasil, que ele é da Caucaia também, e ele sempre fala para mim assim, ó, e aí, como é que está Fortaleza, o bairro da Caucaia? Eles falam assim, mas que privilégio, né? Que privilégio. Vamos abrir a Bíblia, gente? Vamos para a palavra de Deus? Nós vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ver qual que é o recado que Deus tem para nós aqui nessa manhã. O que eu vou falar nessa manhã, eu vou pregar, na verdade, sobre a receita do remédio que eu também preciso tomar. Todos nós precisamos tomar esse remédio que o médico dos médicos vai nos receitar aqui nessa manhã. E eu, como ministro da palavra, pregador, também preciso desta receita, tá bom? Vamos para o livro de Filipenses, capítulo 3. Já que você abriu a Bíblia, eu queria te pedir, por gentileza, que você ficasse em pé, por gentileza. Pode ficar em pé, feche os teus olhos e nós vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai, nessa manhã nós estamos aqui em Tua presença, porque nós queremos ter o privilégio e a honra de ouvir o eco da voz do Eterno ecoando aqui neste lugar. Que o Senhor, por favor, fale aquilo que a gente precisa ouvir. Coloca, Deus, colírio em nossos olhos, discernimento em nossa mente, e que, semelhante a uma flecha, a Tua palavra acerte o coração de cada pessoa que está aqui presente e também de cada pessoa que está conectada conosco. Que o Senhor, por favor, fale ao nosso coração através da Tua palavra. Nós te pedimos esta bênção, na certeza que seremos ouvidos, não porque merecemos, mas porque nós vamos concluir a prece e ela vai assinada no nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 13, a Bíblia diz assim: irmãos da Aldeota, irmãos de outros lugares que eu vi que estão aqui também,
quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Pensa comigo agora. Depois de Jesus Cristo, o homem que mais contribuiu para o compêndio da palavra, para as escrituras sagradas, foi o apóstolo Paulo. E esse texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, quem escreveu foi Paulo. Ele foi um dos homens importantes da palavra de Deus. Só que se você olhar bem o início do texto, Paulo está dizendo assim, quanto a mim não julgo ter alcançado. Em outras palavras, gente, Paulo está falando assim, mesmo que eu tenha feito tudo que eu podia, eu não recebi tudo que eu queria. Quando você olha para a Bíblia, Paulo está dizendo o seguinte, gente, existem coisas na minha vida que eu também não alcancei. Paulo está dizendo assim, existem coisas que eu tentei, mas eu não consegui. Existem momentos na minha vida que eu fiquei no meio do caminho. Paulo está dizendo assim, gente, existem sonhos que eu não realizei. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando assim, eu, embora tenha contribuído, depois de Jesus Cristo, a maior parte para a Bíblia Sagrada, eu não acertei em tudo. Se eu olhar para trás, é isso que Paulo está dizendo, eu vou perceber que algumas coisas eu poderia ter feito diferente. Em outras palavras, gente, Paulo está dizendo assim, ninguém é perfeito. Paulo está falando assim, existem coisas em minha vida que são negativas. Paulo está falando assim, eu sou semelhante a você. E eu, quando olho para trás, eu vejo que tem coisas que não são tão boas. Aí você olha para mim e pergunta, pastor, e qual que é o segredo de Paulo? Paulo está dizendo assim, você tem que esquecer as coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo assim, se tu quer em 2021 ter saúde mental, Paulo está dizendo assim, tu tem que esquecer o que passou. Aí Paulo fala assim, bem, por que eu tenho que esquecer? Vamos fazer uma retrospectiva só para você saber quem foi Paulo. Ele foi um assassino, ele foi um perseguidor, ele foi um blasfemador. E Paulo está dizendo assim, gente, eu não posso estar olhando para trás e falando assim, meu Deus, mas como que pode? Eu fui assassino, eu fui perseguidor, eu fui blasfemador. Paulo está dizendo assim, sabe como é que eu lido com o passado? Eu esqueço. Quando você olha para a vida de Paulo, faz uma retrospectiva. Quando ele se converteu ao cristianismo, ele mergulhou em profundo sofrimento. Se você olhar, por exemplo, em Atos capítulo 14, não precisa procurar, a Bíblia diz que ele foi apedrejado quase até a morte lá em Listra. Lá em Macedônia, por exemplo, ele foi açoitado, ele foi amarrado. Lá, por exemplo, em Tessalônica, em Atos capítulo 17, a Bíblia diz que ele foi perseguido. Em Atos 21, a Bíblia diz que em Jerusalém ele foi quase morto. Lá em Éfeso, ele se envolveu numa grande confusão. A Bíblia diz em Atos 27 que em Mileto ele sofreu um naufrágio. Lá na ilha de Malta, ele foi em Atos 28 picado por uma víbora. Então Paulo está dizendo assim, gente, eu estou fazendo viagem missionária, eu estou trabalhando para Deus, mas amigo, se eu ficar olhando para trás, eu não vou conseguir prosseguir. Para a gente prosseguir na vida cristã, a gente tem que parar de olhar para trás. Paulo está dizendo assim, eu não consigo avançar se eu estou olhando pelo retrovisor. Paulo está dizendo, gente, eu sofri naufrágio, eu fui picado por uma víbora, a turma que iria me matar, eu fui perseguido, quase até a morte, mas eu não vou estar olhando para trás, eu fui assassino, eu cometi diversos erros, o meu passado é tenebroso, o meu passado é obscuro, mas eu estou vivendo no presente. Gente, será que essa lição não é a lição que a gente precisa colocar em prática em 2021? Amigo, 2020 passou, a sua vida passou, nós estamos vivendo no presente. E eu vou te dizer mais, para a gente ter paz hoje, nós precisamos limpar a gaveta do passado. A gente precisa esquecer as falhas que ficaram lá atrás. E alguém certa vez falou assim para mim, pastor, mas como é que eu vou esquecer completamente? Isso aí é amnésia. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa, não é uma lavagem cerebral que deve acontecer na nossa mente. Paulo, quando diz assim, a gente tem que esquecer as coisas que para trás ficam, Paulo está dizendo assim, você não pode se deixar ser influenciado pelo teu passado, tu não pode deixar ser controlado pelo teu passado, tu não pode estar, Paulo está dizendo, se martirizando hoje por causa de um erro de ontem. Tem gente que sofre hoje por causa de um erro que aconteceu lá atrás.
Deixa eu te dizer uma coisa, Isaías 43, não precisa procurar, versículo 25, a Bíblia diz que o próprio Senhor, Ele falou assim, ó, eu mesmo, diz a Bíblia, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Agora, olha o que é que Deus fala para a igreja da Aldeota nessa manhã, para você que está nos assistindo aí através das redes sociais, através aqui do meu Instagram, preste bem atenção, Deus fala assim, ó, dos teus pecados, diz a Bíblia, eu não me lembro mais, diga amém. Gente, quando Deus perdoa os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele os lança na profundeza do oceano, e ainda coloca, eu vou agora parafrasear, vou acrescentar o texto bíblico, Deus lança nas profundezas do oceano, ainda coloca uma plaquinha, proibido pescar. Então assim, ó, Deus, não é que Ele não, mas Deus Ele não tem memória, como é que Deus esquece? Ele é onisciente, amigo, Deus Ele lida assim, ó, eu não vou permitir que o que você fez de errado lá atrás atrapalhe o meu relacionamento contigo hoje. Deus está dizendo assim, ó, eu não vou permitir que os pesares, as culpas ou até mesmo as glórias do passado interfiram no nosso relacionamento hoje. Então assim, ó, Deus, Ele apaga o nosso passado, Ele restaura o nosso presente e Ele abençoa o nosso futuro em nome de Jesus, amém? Para você ter uma noção, eu estava observando a parábola do filho pródigo. Você viu como é que quando o filho retorna, qual a abordagem do filho? A Bíblia diz que quando o filho se encontra com o pai, o discurso, o tema do discurso, ele sempre vai voltar ao passado. O filho diz assim, ó, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, já não sou digno. Ele sempre fala voltado para o passado. Só que o pai não olha para o passado. O pai, na história do filho pródigo, ele olha para o presente. Ele fala assim, ó, trazei depressa a melhor túnica, sandálias, anel, veste o menino. O pai foca no presente. Gente, só quem foca no passado é Satanás. Satanás, quando ele tem vitória na nossa vida em algum erro, na hora que eu cometo um pecado, eu passo a senha do meu cérebro para Satanás. Aí ele é tão ruim que você, ao cometer um pecado, passa a senha para ele, que depois que tu errou, Satanás trabalha assim, ó. Se tu continua no erro, ele não digita nada. Agora, se tu decide parar, ele digita, ele entra no cérebro, ele tenta interferir nos neurônios e ele começa a colocar remorso, remorso, remorso. Aí você fica hoje preso ao passado. Grava essa frase. Aquilo que você não se desprende, lhe prende. Se você não consegue sair, você vai ficar preso. Mas gente, nós estamos em 2021. Ninguém aqui da igreja da Aldeota, ninguém que está nos assistindo pela internet, vai se perder por causa do passado. Se alguém se perder, será por causa do presente. Ah, pastor, mas eu fui adúltero. Pastor, eu roubei. Pastor, eu fiz isso. Amigo, a Bíblia diz assim, ó, dos teus pecados eu já não me lembro mais. Agora, interessante que o ladrão da cruz, ele tinha um passado tenebroso. Lembra que ele falou para Jesus, Senhor, por gentileza, lembra de mim, Jesus. Jesus poderia ter olhado para ele e falado assim, agora você quer que eu lembre, né? Agora você quer que eu salve você? Deixa eu fazer uma retrospectiva da tua vida. Quando ele falou assim, ó, Jesus, lembra-te de mim. Jesus falou assim, ó, em verdade te digo hoje eu tenho uma palavra para te dizer. Aí Jesus falou assim, ó, estarás comigo no paraíso. Diga amém. Jesus é assim, ó, ele projeta a gente para o futuro. Satanás projeta a gente para o passado. Jesus projeta a gente para o futuro. Toda vez que Satanás ficar atormentando a tua mente, lembrando o teu passado, dá um toque para ele sobre o futuro dele, que aí no instante ele vai ficar no lugarzinho dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas da nossa vida, diz Paulo, que não tem motivo para fazer parte do nosso presente. Existem pecados que a gente não tem que trazer para o presente. Existem erros que a gente não tem que trazer para o presente. Existem fracassos, existem mágoas, existem decepções, rancores, perdas, traições, ressentimentos, tristezas, dores, culpas. Paulo está dizendo assim, ó, gente, tem algumas recordações amargas, mas se tu quiser ter saúde emocional, se tu quiser ter paz, se tu quiser prosseguir, diz Paulo, tu tem que apertar o delete. Agora, é muito difícil
Esquecer o passado quando ele domina o seu presente. Gente, isso não é fácil. Existem pessoas que sofrem até hoje por causa de um passado. O que deve ser apagado, gente, o que Paulo está dizendo assim, ó, o que deve ser apagado? É o sofrimento do passado. Ei, todo mundo aqui vai ter cicatriz na vida, até o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele vai carregar para sempre as marcas nas mãos. Então, quando Jesus olhar para as suas próprias mãos, ele vai saber o que aconteceu, mas não sangra mais. Você percebe a diferença? Paulo está dizendo o seguinte, ó, as feridas, elas não podem mais estar sangrando. Então, eu queria que você gravasse uma frase muito simples, mas que pode fazer a diferença na tua vida. A frase é a seguinte: é preciso esquecer para viver. Repete comigo, no máximo que você pode, com intensidade. Repete o que eu vou te dizer. Diz assim, ó, é preciso esquecer para viver. Eu aprendi uma coisa, ó, sofrer no presente uma dor do passado só vai criar uma nova dor para o teu futuro. Se você está sofrendo hoje por causa do passado, tu está criando uma nova dor para o teu futuro. Por isso eu queria que você anotasse essa frase aí, ó: não há futuro para quem vive no passado. Uma pessoa que só fica recordando o passado, ela não vai ter futuro. Segundo a Bíblia, gente, passou. A gente tem que acionar o delete. Sabe por quê? Senão o nosso passado vai reger as nossas condutas, as nossas atitudes hoje. Quer ver uma prova? Judas. Ei, se você olhar para a Bíblia, Judas não conseguiu administrar o passado. Judas ficava com o passado muito latente. Ele não soube administrar o passado. O que aconteceu com a vida dele? Ele foi lá e tirou a própria vida. Muita gente hoje tira a própria vida, não é por causa da situação presente, é por causa da situação passada. Agora, olha para a Bíblia e vê, por exemplo, a história de José. Se você olhar para a história de José, amigo, ele vivia o presente. O cara, quando estava no poço, ele não lembrava da casa dele. Ah, mas eu estou vivendo o poço. Então é no poço que você está. José não ficava lembrando, meu Deus, eu estou no poço, na minha casa. Não, Deus, é poço, partiu o poço, bora para o poço. Agora, se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que José estava na prisão e ele não lembrava, por exemplo, da casa de Potifar. Ele estava no palácio, mas ele não lembrava da prisão. Ele vivia o momento. Se você observar, por exemplo, ele recebeu os irmãos dele. Lembra disso? Ele não ficou remoendo o passado. José, ele administrava o passado. E eu aprendi uma coisa. Quando Paulo manda eu esquecer o passado, Paulo está dizendo o seguinte, ó: esquece o passado e mais. Deixa eu te dizer aqui, ó, você não pode estar pegando o que deu errado ontem para tu estar definindo o teu futuro. Tem gente que é assim, ó, deu errado uma vez, é sinal de Deus que vai dar errado para sempre. Eu me lembro da experiência do Henry Ford. Só hoje que nós estamos tendo uma dificuldade no Brasil, mas Henry Ford queria empreender, faliu a primeira vez. Empreender de novo, faliu a segunda, faliu a terceira, faliu a quarta vez. Aí quando ele foi empreender na quinta vez, faliu de novo. Mas amigo, ele conseguiu. Se você olhar, por exemplo, para Thomas Edison, se você olhar para Albert Einstein, se você olhar para esses homens, o passado cheio de dificuldades, amigo, eles conseguiram. Eu conheci um rapaz, ele era meu regional de jovens, o nome dele é Júlio César Correia. Ele falou assim, ó: pastor, eu quero ser médico. E aí ele fez vestibular para medicina, não passou a primeira vez. E ele falou, não é porque eu não passei que eu não vou passar. Fez a segunda vez, fez a terceira, fez a quarta, fez a quinta, fez a sexta, fez a 10ª, 15ª, 19ª, 20ª, 25ª. Na 30ª vez, ele não passou de novo. Mas ele prestou vestibular 34 vezes. Meu Deus, eu digo amém, oh, misericórdia, Jesus. Eu não sei o que você vai falar, eu só sei que ele é médico. Hoje. Você fez vestibular quantas vezes, irmão? 3 vezes. Eu fui pastor do Alan. Na minha época, nem estudante ainda universitário era. E hoje, está aí. Ei, e se ele tivesse desistido na primeira vez? E se ele aqui tivesse desistido na segunda vez? E hoje está aqui, é médico. Gente, ei, não é que deu errado lá atrás que vai dar errado sempre. Agora, nós temos a mania, nós temos a mania de cristalizar o que dá errado.
Com todo respeito às meninas, mas principalmente às mulheres. Você quer ver uma prova? Vou te dizer aqui agora. A Rose. Eu casei com ela, ela casou comigo. Irmão, eu posso fazer 399 coisas boas, certas. Se eu fizer uma errada, uma de 400, tu acha que ela vai ficar lembrando qual? Nós seres humanos somos assim. Isso não é somente da Rose. Nós somos assim. A gente tenta cristalizar o que deu errado. E nós temos a mania ainda de ficar utilizando, parafraseando a história de José. Irmãos, nós estamos nas vacas gordas, e calma que podem vir as vacas magras. Para com isso, amado. Nós somos assim, ó. Se algo deu errado, nós acreditamos que vai dar errado de novo. Agora, quando uma coisa, tipo assim, ó, deu certo, como é que a gente faz? Não, deu agora, mas vai dar não, não tem nem não, né, não vai nada. De novo, não vai não. Agora, quando é ruim, tá vendo? Tá aqui, ó, já foi um sinal. Já vai dar zebra, a casa vai cair. Mas quando é uma coisa boa, meu amigo, isso aqui só cai uma vez, isso aqui não cai duas vezes não. Ei, você tem que colocar na sua cabeça, não é porque deu errado ontem que vai dar errado hoje também. Aliás, quando Paulo está dizendo assim, ó, amigo, esquece o passado, se liberta, irmão. Uma frase para você gravar bem: nunca estrague o seu presente por causa de um passado que não tem futuro. Pensou, irmão? De novo, nunca estrague o seu presente por causa de um passado que não tem futuro. Em nome de Jesus, cure o passado, viva o presente. E em nome de Jesus, sonhe com o futuro. A gente tem que parar de olhar para trás. Quantos aqui são habilitados? Levanta a mão para eu ver. Habilitados. Ok, então vocês dirigem. No carro, você dirige olhando para frente ou para trás? Para frente, ué. Quando eu olho para trás, eu estou já propositalmente planejando um desastre lá na frente. Então, Paulo está dizendo assim, ó, a gente tem que estar olhando para frente. Aliás, eu vou te dar mais uma frase para tu gravar em nome de Jesus. Se o teu passado não morrer, o futuro não nasce. Então, esse passado tem que morrer, nem que seja para salvar o teu presente, porque nós somos assim, ó, a gente passa mais tempo consertando o que deu errado do que criando possibilidades para o futuro. Ah, pastor, mas Deus não me abençoa. Bebê, abençoa não. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o ser humano, ele gasta muito tempo olhando para a porta que se fechou e acaba não vendo a porta que se abriu? Então é assim, ó, uma porta se fecha, irmão, para de estar, ah meu Deus, fechou não, Jesus. Amigo, uma porta se fecha, outra porta se abre. Um ponto final para Deus não significa fim. Um ponto final para Deus significa recomeço. Então assim, ó, o apego ao passado, ele pode privar minha beleza, ele pode acabar com a esperança que eu tenho. Então, quando eu olho aqui para o que Paulo escreveu, eu aprendo uma lição muito clara. Paulo está dizendo assim, ó, amigo, você nunca vai ler o próximo capítulo da tua história se tu ficar relendo o capítulo anterior. Ei, Deus tem muito mais para você. Então não fique relendo o capítulo anterior. Passado não se altera, mas futuro se altera no nome de Jesus. Diga amém. Ah, pastor, mas o meu passado foi um passado bom. Agradeça a Deus. Ah, pastor, meu passado foi um passado ruim. Esqueça. Paulo está dizendo assim, ó, não é OLX não, mas desapega, irmão. Você tem que curtir o presente. A única forma que eu consigo mudar o meu futuro é eu vivendo bem no meu presente. Então, Paulo está dizendo assim, ó, esquece as coisas que ficam para trás e vive agora os pequenos prazeres. Aproveite a companhia de quem está com você e não de quem você gostaria que estivesse com você.
Existem pessoas que perdem entes queridos. Eu perdi também o ano de 2020. Eu também perdi. Não é fácil, mas amigo, a gente tem que valorizar mais quem está vivo a quem está morto. A gente tem que valorizar a companhia de quem está conosco. Às vezes a gente tem pessoas ao nosso redor e a gente valoriza mais quem já se foi. Paulo está dizendo assim, ó, amigo, esquece o que passou. Paulo está dizendo assim, ó, para você enfrentar os problemas de hoje, até porque Mateus 6, verso 34, não precisa procurar, a Bíblia diz assim, ó: portanto não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Aí Paulo diz assim, ó, a Bíblia diz assim, Mateus, basta, o próprio Jesus falou, né? Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que a gente tem que esquecer o passado? Porque se tu ficar olhando para trás, tu vai mergulhar em profunda depressão. Se tu começar agora a ter expectativas para o futuro, tu vai mergulhar em ansiedade. Então a Bíblia está dizendo assim, amigo, basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia diz assim, o Pai Nosso, ó, o pão nosso de cada o que, irmãos? É de cada dia, não é de cada semana, não é de cada mês, não é de cada ano. É o pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Tu tem que viver o hoje, esquecer o que passou e colocar o futuro nas mãos de Deus. É isso que Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você. Deus está dizendo assim, amigo, você não pode estar permitindo que as tristezas do passado, você não pode estar permitindo que as incertezas do teu futuro estraguem o seu presente. Nós sempre vamos melhorando, pode acreditar. Quer ver uma coisa? Quantos aqui tem fotos muito antigas? Levanta a mão aí. Irmão, esses dias eu olhei uma foto minha no meu casamento. Se não tivesse a noiva do lado, eu ia pensar que era o meu funeral. Irmão, olha, não, dá uma olhada para mim aqui. Mudei tanto, eu estou assim, mas eu já mudei foi muito. Irmão, quando eu bati o olho em mim, eu falei, tá morto. Isso aí estava morto. Eu melhorei, ué. Amém ou não amém, gente? Vamos ser sinceros, quantos aqui melhoraram hoje? Estão melhorando, se você bate uma olhada. Imagina quando Jesus voltar, ó, um abrir e fechar de olhos, olha o espetáculo, Jesus. Claro que alguns Jesus vai ter que piscar umas 500 vezes, mais uma vez, ainda não, mais uma vez, ainda não está aquelas coisas. Mas quantos aqui se sentem que estão melhores do que ontem, lá para trás? Levanta a mão, levanta a mão. Gente, nós estamos melhor. A vida também será assim, em nome de Jesus, diga amém. Paulo está dizendo assim, ó, você tem que esquecer o seu passado, Aí Paulo fala assim, ó, a sequência do texto é assim, ó, esquecendo-me das coisas para trás ficam, eu prossigo. Tu não vai conseguir prosseguir se tu estiver amarrado ao teu passado. Tu tem que se libertar para tu prosseguir. Aí Paulo diz assim, ó, tu tem que estar olhando para o alvo. Mas por que Paulo coloca o alvo aqui? Porque eu nunca vi o alvo lá atrás. Tu já viu alguém, ó, vamos acertar o alvo, vai, é assim, vamos acertar o alvo. Não, amado, acertar o alvo é para frente. Se você ficar olhando para trás, vai ter acidente amanhã. E eu descobri uma coisa, quanto mais tu prossegue, menor fica o teu passado. Tu já observou no retrovisor do carro? Se tu está dirigindo, aí tu parou, beleza? Se tu olhar para o retrovisor, quanto mais o que tu está vendo aumenta, significa dizer que tu está indo para trás. E quanto mais o que tu está vendo diminui, significa dizer que tu está indo para frente. A vida é assim. Quanto mais tu olha, maior vai ficar o teu passado. Passado é uma cicatriz emocional, entende? Aí tu fica olhando para trás, aí, ó, amigo, deixa eu te falar, tu não é caranguejo e tu não é irmão do Michael Jackson para estar dando passinhos para trás. Você tem que dar passos para frente, tu tem que prosseguir, tu tem que se libertar do teu passado. E a Bíblia ainda diz assim, ó, você tem que, em nome de Jesus, caminhar numa direção, que é a direção do Senhor. Diga amém. Então, siga o conselho de Paulo para 2021. Peça a Deus para que aqueles troncos que estão lá atrás, você prossiga e se tornem traços até desaparecerem, em nome de Jesus. Diga amém.